Olá, querido jovem. A lição de hoje nos apresenta Jesus como defensor da liberdade. Isso mesmo, Jesus, mesmo antes dele vir a essa terra, ele já defendia a liberdade. Ele defendia que não existisse servidão e que todos fossem livres da opressão. E nós sabemos que nesse mundo o que nós mais passamos são por opressões e servidão. Algo que Jesus, ainda como Yahvé, antes dele vir a esse mundo, ele já defendia que assim deveriam ser todos os seres, livres da opressão e livres também de qualquer servidão. Às vezes nós temos uma compreensão errada da lei de Deus, atribuindo a ela um fardo, um peso, algo difícil de ser levada, algo que nos torna realmente presos a ela. Mas na verdade a lei de Deus ela é totalmente o oposto. Ela é uma lei da liberdade que tem o propósito de libertar a mim e a você. O que ocorre é que nós muitas vezes não conseguimos entender a própria lei de Deus. Muito embora muitas vezes nós até estudamos, mas nós ainda assim continuamos muitas vezes com dúvidas e dificuldades de compreendê-la. A lei de Deus, ela nos liberta do pecado e ela nos conduz para uma vida de retidão e uma vida de liberdade. Isso porque quando nós estamos debaixo do pecado, nós somos totalmente escravos do pecado. Nós acabamos assumindo para a nossa vida vícios e esses vícios cada vez mais nos levam a um caminho distante de Deus, nos aprisionando, talvez nos acorrentando também, não permitindo que nós desfrutemos da liberdade. A lei de Deus, ao contrário, ela nos liberta para que o pecado não permaneça em nós e que nós possamos assim praticar o livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas, escolhendo as coisas boas para a nossa vida e sempre vivendo assim de forma melhor. Um paralelo para nós entendermos o quanto a lei de Deus é boa e mal compreendida por nós ao mesmo tempo, é se pegarmos, por exemplo, os nossos pais, e você certamente passou por isso também. Ainda quando adolescente, criança, você certamente tinha algumas obrigações, algumas regras a cumprir na sua vida, dadas pelos seus pais. E muitas das vezes você, assim como eu, não compreendia o porquê de estar tendo que obedecer aquelas regras, mas com o avançar da idade a gente começa a compreender que tudo aquilo foi feito pelos nossos pais visando o bem-estar dos seus filhos, que somos nós. E assim é Deus. Mesmo nós não compreendendo o porquê de estarmos ali tendo aquelas regras para obedecermos, isto é a prova de que Deus nos ama e não quer ver nenhum de seus filhos perdidos. O próprio Jesus, ele disse lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, que para a liberdade é que ele chamou a mim e a você. E o desejo dele é de que nós não caiamos novamente na servidão, caímos na escravidão do pecado. Isso está proferido nas palavras de Paulo, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o desejo de Jesus, mesmo antes dele vir a essa terra, a esse mundo de pecado. Que eu e você sejamos livres, livres do pecado e libertos para todo tipo de bondade e todo tipo de liberdade que há em Cristo Jesus. Que Ele possa te abençoar, que você tenha um excelente dia, abençoado por Deus, que te ama e te quer bem. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa lição, nós te agradecemos, pedimos também a tua bênção, que o Senhor esteja conosco, é o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.